Olá, para implementarmos aí os nossos primeiros passos de iniciação ao cinema 4D, nós vamos adicionar aqui à área de trabalho algumas formas disponíveis junto ao programa para fazermos alguns trabalhos de deslocamento, de rotação e de escala desses objetos na área. Vamos começar o nosso entendimento de modelagem aqui junto ao programa. Eu tenho a opção de vir aqui nesse menu denominado Create, que significa criar, clicando nele. Eu tenho aqui algumas opções disponíveis, vocês vão ver aqui Object, tem alguns objetos já pré-definidos pelo programa. Tem o Spline, que são algumas linhas pré-definidas, outras já pré-configuradas. Temos objetos Generators, que são geradores, que vão fazer alguns efeitos legais aí. Os objetos de modelagem. Temos os objetos de deformação, de envolvimento. Temos a câmera, a luz, os materiais, as tags e temos também a opção de utilizarmos aqui na barra de atalhos rápida esse ícone aqui que representa as adições desses mesmos elementos existentes aqui no menu Create. Então nessa primeira caixinha aqui, para facilitar o nosso entendimento básico, nós podemos ver que elas têm aqui um pontinho preto no canto inferior direito. Quando nós clicamos nesse pontinho aqui na caixinha, a gente abre um leque onde tem a possibilidade de adicionar qualquer uma dessas formas já pré-definidas. E para iniciar, nós vamos colocar aí na nossa área de trabalho um plano. E vou clicar aqui nessa opção Plane. Verifique que o plano foi colocado e junto dele veio o transformador, que são as setas coloridas, que podem fazer a promoção de movimento do objeto aqui na área. Já que nós estamos utilizando, nesse caso aqui, o manipulador do tipo Move, que é o de movimentação. Se encostarmos o cursor na setinha, segurarmos o botão esquerdo e arrastarmos, nós fazemos aí o objeto se locomover na área espacial e nós podemos ver que esse objeto se locomove e aparece uma caixinha com os valores de deslocamento desse objeto a partir daquele ponto em que ele foi criado. E nós podemos ter essa dimensão sendo visualizada a partir de cada setinha colorida dessa, que representam as coordenadas espaciais x, y e z. Lembrando a vocês que se vocês quiserem saber qual a letra que identifica, basta vocês virem aqui nesse canto inferior esquerdo e verem que a seta verde é o y, azul o z e o x o vermelho. Então nós temos aqui já um objeto colocado aqui na nossa área. Se quisermos adicionar um outro objeto aqui, por exemplo, nós vamos clicar novamente na caixinha de objetos primitivos e vou dessa vez adicionar um objeto no formato esférico, clicando aqui na opção esfera. E aqui eu adiciono esse outro objeto à minha área. Eu posso segurar os manipuladores e arrastá-lo na posição que eu quiser. Esses objetos, eles estão sendo vistos pelo modo Object. Para trabalhar a superfície do objeto, que é composta de vértices, faces e arestas, eu tenho a opção de clicar aqui no modo editável. Clicando nela, eu posso agora simplesmente escolher a opção de vértices e aqui eu vou ver o objeto com todos os subobjetos que compõem o mesmo. E vocês vão ver que eu posso selecionar aqui nesse momento as vértices, porque eu tenho essas três opções aqui que me permitem selecionar a malha do objeto. Então eu estou selecionando aqui a vértice. E essa vértice, quando eu seleciono, ela também vai ter o objeto manipulador que vai me permitir eu fazer as modificações nela. Exemplo, essa aqui foi selecionada. Se eu segurar qualquer uma das setas coloridas com o botão esquerdo e impulsionar, repare que eu desloco a vértice aqui no espaço. Para eu voltar às ações, eu uso um comando de atalho Ctrl Z e volto às ações. Se eu selecionar essa segunda opção aqui, eu vou trabalhar dessa vez não com as vértices, mas sim com essas linhas aqui que são as arestas, que significam edges em inglês. Clicando nela, eu consigo selecionar as arestas do objeto. Da mesma forma, quando nós selecionamos a aresta, nós podemos manipular essa aresta clicando nos modificadores para fazer as opções de transformação. Eu estou utilizando aqui o transformador Move. Se eu quiser fazer uma transformação de rotação, basta eu clicar aqui no modificador de rotação. Repare que eu mudo e aqui eu posso usar um dos círculos e fazer a transformação que eu quiser utilizando os círculos para mexer nessa aresta da forma desejável. Clicando fora, eu saio
da visualização do transformador. Clicando novamente no elemento, eu volto a ter a visualização do transformador. Vamos dar o Ctrl Z para voltar. E por último, eu tenho aqui essa opção de trabalhar com as faces do objeto. Eu posso selecioná-las com o botão direito do mouse, cada uma. E repare que dessa vez as faces é que são selecionadas, que podem ser manuseadas com os transformadores. Se eu quiser escalonar essa face aqui, eu posso vir no ícone de escala, posso utilizar essa opção que nós temos aqui para aumentar o valor e podemos criar deformidades aqui no objeto da melhor forma possível. Vamos ver que eu tenho um objeto aqui já com outra forma disponível. Então, através desses manipuladores e dessas opções de usar os subobjetos que compõem o objeto, no caso points, que significam as vértices, os edges, que são as arestas, e as faces do objeto, no caso aqui são chamados de polígonos. A gente faz essa manipulação aqui na área. Dando Ctrl Z, vamos voltar à forma inicial. E estamos aqui novamente no modo Object. Eu tenho uma visão de 4 pontos. E como eu falei a vocês, com a visão em 4 pontos, ou seja, 3 vistas no modo ortogonal, que é a vista 2D de 2 planos, e uma vista em perspectiva, a gente tem como trabalhar de forma precisa o deslocamento e a construção dos objetos aqui na nossa área. Exemplo, repare que eu posso encostar aqui nessa segunda janela o cursor na seta vermelha, segurar com o botão esquerda, eu desloco esse objeto e vocês vão perceber que aqui nessa janela de perspectiva o objeto ele é deslocado também. Todas as vistas têm o objeto deslocado, já que trata-se do mesmo objeto, sendo visto de ângulos diferentes. Então qualquer alteração que eu queira fazer de forma precisa, basta eu utilizar as setinhas coloridas, arrastá-las aqui e pelas vistas ortogonais eu tenho como fazer um deslocamento mais conciso aqui durante o trabalho de modelagem. Para selecionar esses objetos, eu tenho como utilizar os objetos que estão listados aqui nessa caixa de edição. Ela fica aqui na lateral, ó, direita. Vocês vão ver que eu tenho um objeto esfera e tenho um objeto plano. Eu estou aqui selecionando a esfera, ela que está aqui com os manipuladores. Se eu clicar no plano, os manipuladores passam a existir através do objeto que está embaixo. Então qualquer movimento que eu faça aqui com o deslocador, eu vou fazer em cima do plano, não com a esfera, tá vendo? Então através dessa caixa de listagem aqui, eu tenho como selecionar um objeto ou outro. E aqui eu tenho como ocultá-los da área de trabalho. Para isso, basta que eu venha aqui nesses pontinhos, clique nessa setinha verde, eu oculto o objeto. Se eu clicar novamente, eu coloco o objeto visível. Se eu quiser ocultar o plano, eu venho aqui na setinha verde, que é o vistozinho, aí vamos ocultá-lo da imagem. Se quisermos voltá-lo à imagem novamente, nós clicamos de volta nesse ponto aqui. E com isso a gente vai fazendo já a inserção e a seleção dos objetos aqui na área. Selecionando de cima, selecionando de baixo, adicionando novos objetos e utilizando a janela pelo ponto de vista desejado. No caso aqui eu quero trabalhar no modo de perspectiva. Então eu uso o cursor nessa primeira janela e clico com o botão do meio do mouse. E aí eu torno essa janela a janela ativa. No próximo tutorial vamos ter mais fundamentos aqui sobre o processo de iniciação em modelagem aqui junto ao Cinema 4D. Até a próxima!